Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Hoje é o dia marcado para votação em segundo turno da PEC dos precatórios, mas também é o dia, a sessão do STF, que vai decidir a respeito desse assunto. Ô, Orengo, como é que vai ser a terça-feira, afinal de contas? O que vai ter, o que não vai ter, o que a gente pode esperar? Bom dia. Agitada, né, Megali? Bom dia a você, Sheila Ellen, bom dia a todos. E uma coisa está ligada à outra. Tem impacto a decisão do Supremo aqui na Câmara dos Deputados, né? A sessão está marcada, continua, então teremos votação, não temos mudança ainda. O presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou que teremos aí o segundo turno da votação da PEC dos precatórios, aquela proposta de emenda à Constituição para abrir espaço para a votação do Auxílio Brasil. E é interessante o seguinte, nessa véspera de votação, a gente ouve parlamentares de oposição dizem, não, temos votos para derrubar, houve parlamentares do governo que dizem, não, já temos votos para aprovar. É claro que, num segundo turno, como o governo conseguiu os votos necessários para aprovação no primeiro, sempre há uma tendência, e é uma tradição do Congresso, a confirmação no segundo turno. Só que desta vez, Megari, a gente tem mudanças aí em partidos, principalmente no PDT e também no PSB. Os partidos estão mudando lá a orientação oficial, então ontem tivemos uma reunião do PDT, uma pressão muito forte em relação àqueles parlamentares que votaram seguindo uma orientação do governo, mesmo sendo de oposição, e do PSB também. Então a gente tem 25 votos aí que foram dados para a proposta de emenda à Constituição, que podem virar de lado, mudar de lado agora. Ou os parlamentares simplesmente podem optar por não ir, não marcar presença, né? E também é um voto a menos aí contra a proposta. A gente teve até mudanças aí de secretários que são deputados licenciados, secretários municipais, estaduais, que estão voltando só para votar essa matéria e depois retornam aos cargos. Então há movimentações bastante significativas. E do outro lado, na base do governo, o que a gente tem é uma mobilização muito forte e um assédio ali, aqueles parlamentares que não estavam presentes, eram cerca de 60. Então tem aí um campo ainda para o governo conseguir mais votos. Agora, qual é a relação, Megali, da decisão do Supremo com essa votação? É total. Por quê? Porque um dos grandes aspectos aí da articulação é a liberação de emendas. A gente viu o levantamento. Então, logo a gente teve aprovação no primeiro turno, o governo liberou quase R$1 bilhão em emendas do relator, da RP9, o que é chamado aí de orçamento paralelo, orçamento secreto, gera tanta polêmica. Foi aquela regra criada em 2019 que destina ali uma parte do orçamento, e uma parte grande, que são 17 bilhões de reais, para essas emendas do relator. Qual é o problema dessa discussão? Aí não tem como saber, quando o governo libera, qual foi o deputado que pediu, para onde foi, da onde saiu. Então, vira ali realmente algo que é nebuloso. Isso que está sendo questionado no Supremo. Já temos 3 votos pela suspensão desse pagamento, ou desse orçamento paralelo, voto da relatora, ministra Rosa Weber, e também do ministro Luiz Roberto Barroso e da ministra Carmen Lúcia. Faltam os outros votos ainda dos ministros, e essa votação vai até amanhã, o fim do dia, é votação no plenário virtual. A qualquer momento, o ministro pode solicitar para que a questão seja discutida no plenário aí formal, com discussão, com transmissão ao vivo, então isso também pode acontecer. Agora, há uma tentativa de construção de um caminho alternativo, aí depois da reunião que a gente teve do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Supremo, Luiz Fux, que seria o seguinte, liberar esse pagamento, mas dando lá contornos de transparência, criar um site lá, colocando qual deputado está solicitando aquela emenda para saber realmente quem está sendo contemplado com recurso orçamentário, para onde vai, Então, uma regra ali mais transparente, como a que sempre existiu, das emendas que foram aprovadas. É uma discussão fundamental. Agora, o mais importante, Megali, é aquilo. É uma decisão dessas autoridades, seja do Supremo, do Executivo, do Legislativo, para saber como milhões de pessoas vão lidar com questões básicas. São programas sociais e essas pessoas precisam de respostas. Até agora não tem uma definição de como essas pessoas vão receber. Então essa votação está marcada para hoje, a gente vai acompanhar. Se passar pela Câmara, tem que ser aprovada aí no Senado. Agora, Orengo, em relação a essa votação no Supremo, há alguma tendência, e aliás falávamos aqui fora do ar, isso também já foi amplamente dito, sobre o questionamento de essa questão ter ido parar no Supremo Tribunal Federal. Mas, de todo modo, há alguma tendência desses próximos votos para a gente entender melhor? E aí, diante dessa votação, você falou de uma alternativa, mas uma alternativa que envolve esse mesmo dinheiro. Tem alguma outra de dinheiro que venha de outro lugar?
É um caminho do meio, viu, Sheila? Realmente no Supremo, né, é buscar uma alternativa, né, que não seria o atual orçamento secreto. Você toca num ponto aí que é importante, porque uma interferência do Supremo só agora, né, porque essa questão não foi discutida antes, porque essa é uma regra que vale desde 2019. Tivemos o Supremo sendo provocado agora, até então o Supremo não tinha sido provocado. Há uma grita aqui, uma crítica, desde que essa manobra foi feita na Câmara, aprovada. É ilegal? Não. Os parlamentares, eles decidiram isso, vamos destinar parte do orçamento para ficar como emenda de relator, só que aí cria um clima aí nebuloso, né? Ninguém sabe para onde está indo esse recurso, né? O recurso inclusive que já foi enviado para comprar trator, já foi apontado pelo Tribunal de Contas como superfaturamento, aí fica difícil de rastrear qual é o deputado que está pedindo, enfim. Há uma alternativa que pode ser criada ainda hoje ou no máximo amanhã, pelo Supremo, né? Mas aí tem que conseguir a maioria dos votos. Em relação à votação de hoje, e aí esse é o ponto que é mais importante, é saber como milhões de pessoas vão lidar com questões básicas no mês que vem, sem Bolsa Família e sem auxílio emergencial. O plano B é o seguinte: se o governo não conseguir aprovar a PEC dos precatórios, libera a prorrogação do auxílio emergencial, e pode fazer isso por medida provisória, é um caminho para isso. O governo vai tentar até os últimos momentos aí aprovar a PEC dos precatórios. Se não conseguir, o caminho alternativo está criado, que é libera aí a prorrogação do auxílio emergencial. O Orengo, mas essa história de não é ilegal porque foi discutido pelo Congresso é discutível, né? É passível de debate, porque a publicidade dos gastos dos nossos impostos está prevista em Constituição. Então, quando o STF entra no jogo, ele está, de certa maneira, defendendo a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, né? Aí, no caso, não defendendo dessa medida. Então, é o dilema de Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho, fresquinho. Quem é que está interferindo onde? Aí, STF interferindo no Congresso ou o Congresso que interferiu no STF ou ao adotar medidas que são inconstitucionais? E esse debate é antigo, viu, Megali? Até porque é o seguinte: o Supremo ele só age quando ele é provocado. E ele é provocado por quem? Pelo Congresso, pelos deputados, né? Então a gente ouve muito a crítica à judicialização da política, mas é o próprio parlamento que provoca o Supremo Tribunal Federal. Isso deveria ter sido discutido mais a fundo numa comissão que é criada e foi criada, existe, sempre existiu no Congresso Nacional para evitar essas questões, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Quando passa pela CCJ, a matéria ganha lá pelo menos o carimbo de constitucional. O problema é que muitas caem depois no Supremo Tribunal Federal. Quais são os princípios que estão sendo apontados aí que podem não ter sido respeitados? Principalmente o da publicidade, né? A transparência, a equidade lá na hora de dividir o orçamento da União, né? Então isso está sendo questionado, inclusive por esses ministros que já votaram: Rosa Weber, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso. Faltam ainda 7 ministros a votar e aí sim a gente vai ter uma decisão final. Não custa lembrar, quando a gente fala de publicidade, não é colocar um anúncio no jornal ou aqui na rádio, é simplesmente tornar público, né? Essa é a questão aí. Daqui a pouco a gente volta a esse assunto com a nossa Dora Kramer. Orengo, bom trabalho para você, até. Bom trabalho, até mais. Valeu.